Todos hão de proclamar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Que assim seja, e assim o será, porque é o que a palavra de Deus nos diz. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente nesta leitura. Se você puder ficar de pé onde você está, logo após nós vamos convidar as nossas crianças com as professoras e professores. Estaremos orando por elas e por nossas vidas. Apocalipse, capítulo 5. E eu peço a sua atenção, que você possa acompanhar silenciosamente os versículos de 1 a 14. Tão precioso esse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, ao apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, perto do ano 100, exilado, preso pelo Império Romano, por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, perseguido pelos judeus, preso pelos romanos, como se fosse um marginal, alguém muito perigoso. Assim eram vistos os cristãos, pela mensagem revolucionária que traziam. Apocalipse capítulo 5, dos versículos de 1 a 14, nos diz a palavra de Deus, diz João: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, diz João, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as professoras, os professores, as nossas crianças aqui à frente. Se não estiver, vai dar para sair por aqui. Vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar. Tem mais algumas crianças vindo. Vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte,
para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar contigo, Senhor. E nós pedimos a tua bênção, de forma que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, de modo muito especial, através da tua palavra. Tu possas abençoar as professoras e professores do departamento infantil, que eles sejam usados pelo mesmo Espírito, que com certeza há de falar aos nossos corações através da tua palavra. Fala ao coração desses pequeninos, fala aos nossos corações. Nós ouvimos louvores ao teu nome, e que o Senhor seja magnificado e exaltado sempre no nosso meio, Pai. Apesar de nós, através de nós, por meio de nós, para a glória do teu nome. Nós assim, ó Deus, oramos, clamamos por tua graça e misericórdia. Nada há em nós, em nenhum de nós. É tudo a glória do Senhor, o poder do Senhor, que opera em cada um de nós. Que o teu Espírito possa ter misericórdia de nós e agir nos nossos corações, convertendo, transformando, revigorando os nossos corações em Cristo Jesus. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Foi-se o Natal e está indo também agora a Páscoa. Se você precisar de lugar, os nossos diáconos, por favor, temos lugares aqui à nossa direita que podem ser ocupados, que todos possam ficar bem acomodados. Como disse, foi-se o Natal, agora também vai embora a Páscoa. O que ficará nos nossos corações? A cada dia que se passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Sexta-feira nós fomos presenteados, eu e Solange, acompanhando Damaris e Wanderson. Hoje nós completamos 34 anos de casados, bodas de oliveira, e eu fiquei lá no Teatro Nova Jerusalém procurando uma oliveira, para arrancar, quem sabe, um galhinho, trazer de lembrança desse dia. Só deu para guardar um ingresso. Fomos presenteados porque o nosso cunhado, Mauro Gomes, que é presbítero da Madalena em Disponibilidade, é jornalista, responsável por toda a parte de mídia, lá de entrevistas da Globo, tudo, lá do Teatro Nova Jerusalém. E ele, sem saber como nós o abraçamos lá, eu disse, muito obrigado pelo presente. Ele disse, presente de quê? Eu disse, de aniversário de casamento. Não é, para acompanhar Damaris e Wanderson, que também receberam outro convite aí, então ele conseguiu e fomos juntos. Mas eu olhava para a multidão, talvez os dias mais concorridos, sexta e sábado, os 2 últimos dias. Coisa de louco. Já fomos muitas vezes. Às vezes eu dava um toque Solange, apontava assim na direção de algumas pessoas. Falei para os dois, para Damaris e Wanderson, já fiz muito isso. Colocar as crianças aqui no ombro para que elas pudessem ver de tanta gente, uma multidão tão grande. E depois o combinado, vamos embora, acabou, tchau, corra, porque senão você vai passar 1 hora em 20 quilômetros, de tantos e tantos e tantos carros, ônibus e por aí vai. Mas se eu pudesse, eu ficaria no portão. Se pudesse deter toda a multidão, eu ficaria para perguntar com que mensagem você está saindo desse espetáculo. Ou vai ser mais um espetáculo na sua vida? Mais uma, ou talvez, ainda que você diga, que peça extraordinária, nunca vi na minha vida algo tão belo, profissionalmente falando. Mas a questão é, espiritualmente falando, qual a mensagem você vai levar para casa? E você pode ainda sair com uma mensagem errada. Você pode sair dali dizendo, nunca vi alguém de qualidades morais tão elevadas. De fato, ninguém pode se igualar a Jesus em termos de qualidades morais. Mas não foi só isso. A mensagem do Evangelho não pode parar aí.
Não é uma questão de você voltar para a sociedade, para a sua casa, para a sua família, com valores morais ou até alguns valores espirituais elevados. Não, não se trata disso. Apocalipse capítulo 5, eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos, para tudo que você ouviu. A vitória final do leão, como diz Apocalipse, e a figura do leão tem a ver com o Messias conquistador. A vitória final, ela só foi possível por meio de Jesus, porque antes ele sofreu como o cordeiro. Ele sofreu como cordeiro. Não sei se você viu a arte, todo domingo, domingo após domingo, lá no IPE Comunica, postado então uma arte que é feita, e nesse caso a Renata, a esposa de Tarcísio, que trabalha essa arte, e eu curto muito olhar a arte, e eu disse, olha, faz uma coisa assim, que tenha meia cara de leão e meia cara de cordeiro, porque é o que o texto nos fala. O significado do cordeiro no Antigo Testamento, na Páscoa, quando a Páscoa foi instituída, Deus libertou Israel lá do Egito. Cada família matou um cordeiro ao anoitecer. Aspergiu o sangue ali do cordeiro nas vergas e nas ombreiras de cada porta da casa, porta principal. Depois eles comeram a carne assada, não podia cozinhar para que os ossos não fossem quebrados, porque aquele cordeiro apontava para Jesus. Por isso que os ossos de Jesus, diz a Bíblia, não foram quebrados. E os ossos eram quebrados, eles presos na cruz, na altura mais ou menos do joelho, para que a pessoa não tentasse sustentar o diafragma e cedendo ele já não conseguisse mais respirar e morresse mais rapidamente. Isso às vezes eles faziam para apressar a morte de quem estava crucificado, sofrendo tanto. E quando foram fazer com Jesus, disseram, não, ele já está morto. Os ossos de Jesus não foram então ali quebrados como era de costume. Comeram a carne assada, a carne do cordeiro, os ossos firmes ali. E naquela noite de cada casa, morreu um primogênito. De cada casa dos egípcios, inclusive de Faraó, o herdeiro do trono, o herdeiro de Faraó morreu. Deus estava exercendo o juízo sobre a idolatria e sobre o povo egípcio. De cada casa que não tinha o sangue marcado na porta, o anjo então tirou a vida do primogênito. E esse é o sentido de Páscoa do hebraico, é passar por cima. O anjo passou por cima daquelas casas que já tinham a marca do sangue, e ali não houve morte. Não houve morte. Esse é o sentido de Páscoa, passar por cima. Tornou-se a Páscoa a festa mais importante de Israel. O cordeiro também traz aquela figura de Isaías 53, do servo sofredor, humilde, desprezado, injuriado, maltratado. Ele foi cortado da terra dos viventes, diz Isaías 53. Ele foi sepultado como um perverso, como se fosse um transgressor. O servo sofredor traz a ideia, então, é tipificado pelo cordeiro. E o rei conquistador é tipificado aqui no Apocalipse como o leão, o Messias. Pareciam se excluir, mas não. No ministério e na vida de Jesus, o ministério e a vida de Jesus revelaram justamente esse duplo sentido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro e o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro como servo sofredor, que veio para sofrer e morrer. Mas ele é também o leão da tribo de Judá, aquele que tem o poder e a glória. E as duas figuras estão aqui postas no texto que nós lemos de Apocalipse. João traz a lembrança para aquela igreja sofrida. Nunca esqueça, o Jesus a quem você serve, sim, ele é o cordeiro que sofreu, que morreu. Valorize isso. Na sua vida cristã, valorize o sacrifício de Jesus. Não viva impiamente, não viva banalmente, valorize o sacrifício da cruz. Nós não fazemos ideia
Vemos algumas imagens, eu fiquei até, isso, meu Deus, será que vão mostrar uma pessoa chicoteada? E a gente sabe, isso é teatro. Era uma coisa horrível. Era a Pax Romana, era a paz romana. Ah, vocês estão desafiando Roma? Então a gente vai mostrar a vocês como é que a gente impõe a paz. A nossa paz é dessa forma. Se você desafiar Roma, você vai terminar crucificado. Você quer desafiar Roma? Foi assim. Foi assim. O que fizeram com os cristãos? Alguns chegaram a dizer, alguns até judeus, não tem problema, eles vão derrubar todas as árvores e não existirá árvore suficiente para crucificar aqueles que vão lutar em nome de Deus contra esse império pecaminoso. Mas então surge o Senhor Jesus Cristo como Cordeiro que entrega a sua vida. E é nesse sentido que eu quero convidar você a pensar nesse texto, refletir. Ajoelhai diante do Cordeiro, O Cordeiro que tem o sentido da vida centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Da vida que estava centrada na cruz do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele. Olha o que nos diz o versículo 6. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. João aponta para a morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele tem uma visão, como diz no versículo 6. No meio do trono e no meio dos 4 seres viventes e entre os anciãos, João vê de pé um cordeiro como tendo sido morto. E João diz isso referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que João contempla naquela visão. Ele está de pé. Sim, ele foi morto, mas ele ainda vive. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. O apóstolo João diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, é Jesus falando a João, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É Jesus quem diz a João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O nosso Senhor está vivo. A Bíblia fala desse cordeiro que João vê, um cordeiro com 7 chifres, e é tudo imagens figurativas aqui. E quando fala de 7 chifres, a Bíblia está falando do símbolo de força, de poder. E então João está dizendo: o Senhor Jesus a quem nós servimos, ele tem a onipotência, ele é o Todo-Poderoso, por isso a figura dos 7 chifres. Ele tem 7 olhos, esse cordeiro. Estranho, não? Um cordeiro com 7 chifres, um cordeiro com 7 olhos, tudo simbolismo que João estava então proclamando. E dizendo, esses 7 olhos significa a onisciência. Jesus não é só o Todo-Poderoso, mas o Jesus a quem nós servimos e que morreu, mas ressuscitou. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Daí então essa figura dos 7 olhos. E o que é que esse cordeiro fez de tão extraordinário? A Bíblia nos diz que nós fomos comprados. Que coisa maravilhosa é o que João nos coloca aqui. Olha o que nos diz o versículo 9. A palavra de Deus nos diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A dignidade do Cordeiro, segundo a palavra de Deus, ela é muito mais pela morte sacrificial dele e redentora.
Jesus é digno porque Ele nos comprou, Ele pagou. Nós temos um canto que muitas vezes nós entoamos: Ele pagou um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Ele é digno, o Cordeiro é digno, porque foi o sangue dele, a vida dele que foi posta ali sobre a cruz do Calvário. E esse é o sentido do comprar aqui, é salvação, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, compraste para Deus. Salvação é compra, é resgate. Nós fomos comprados, um preço foi pago por mim e por você na cruz do Calvário. Muitas vezes nós não nos damos conta desse valor. Até um cântico que nós dizemos que nós não sabemos o peso dos nossos pecados lá na cruz. Esse cântico a gente até modificou peso, porque era dito assim, nós não sabemos o preço dos nossos pecados. E eu ouso dizer que muitas vezes, talvez, nós sabemos, e esse é um grande risco para mim e para você, é a gente saber da boca para fora. Eu lembro quando, em conversa, em roda de pastores, alguém disse assim: esse cântico aqui lá na igreja a gente mesmo não canta. A gente vai dizer que a gente não sabe o preço que foi pago. É lógico, o preço foi Jesus, Ele morreu na cruz. Pode dar vontade de dizer: você sabe mesmo o preço? Você sabe o que isso significa? A vida. Eu não sei, eu nunca morri por ninguém, senão eu não estaria aqui. Será que eu me dou conta do valor? O saber teórico sabemos, Ele morreu lá na cruz e foi isso que pagou os meus pecados e seus pecados. Se crermos nele, se chamados pelo Senhor e atendermos ao seu chamado. Mas qual o valor realmente disso? A Bíblia diz que nós fomos comprados, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você sabe como é que um escravo comprava a liberdade dele na época do Senhor Jesus Cristo? Tempos antes e um pouquinho depois. O escravo comprava a liberdade dele no templo. Ele ia para um templo pagão, depositava o dinheiro aos pés de uma divindade, de um deus pagão, e o senhor desse escravo, o dono desse escravo, pegava então aquele dinheiro, porque estava sendo pago ao Senhor, só que na presença de um deus pagão. Então o escravo depositava aquele dinheiro ali que ele havia juntado ao longo de toda uma vida de serviço, depositava o dinheiro para pagar por sua liberdade. E colocava ali aos pés de uma divindade pagã. E o senhor daquele escravo pegava aquele dinheiro e dizia: então você agora está livre, você agora vai servir a essa divindade. Você agora é escravo dessa divindade. Você está pactuado com essa divindade. Você já não é mais meu. Esse escravo passava a pertencer a essa divindade. Esse era o sentido. E João está dizendo aqui: o Filho de Deus pagou o preço por mim e por você, para que nós possamos viver para a glória dele. O Senhor Jesus Cristo comprou homens para Deus, homens e mulheres, através do seu sangue, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não todas as tribos, não todas as línguas, não todos os povos, não todas as nações, mas gente de toda tribo, língua, povo e nação, sem distinção. Na decisão do Pai, no chamado do Pai. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é capaz de salvar gente de qualquer lugar. Não há limite que possa ser imposto pelo homem para a salvação de quem quer que seja, quando Deus assim o quer. Ajoelhe-se diante do Cordeiro. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não há decisão mais importante e que vai nortear toda a nossa existência. Ajoelhai diante do Cordeiro. Primeiro, porque nós fomos comprados. Mas em segundo e último lugar, porque nós fomos consagrados. É o que João está dizendo aqui aos cristãos. João está lembrando aos cristãos: vocês foram comprados.
Um preço muito caro foi pago. A vida do Filho de Deus foi entregue ali na cruz do Calvário. Mas vocês não foram só comprados. Essa ação de Jesus de morrer por estas pessoas, por mim e por você, nos lança diante agora de uma outra atitude do Senhor Jesus Cristo do Cordeiro. Nós não fomos só comprados, nós fomos consagrados. Olha o que nos diz o versículo 10 de Apocalipse 5. A Bíblia nos diz, Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu vou repetir. E para o nosso Deus, não só no versículo 9 nós fomos comprados para Deus, por meio do sacrifício de Jesus, no versículo 9. Mas no versículo 10, João diz, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós fomos feitos reino e sacerdotes, diz o apóstolo João. Reino, sim. Os salvos em Cristo, aqueles que creram e creem no Senhor Jesus Cristo, não é um simples povo com um rei. Lá estão os cristãos. Mais um povo que tem um rei sobre a terra. Não. Nós não somos um simples povo com um rei. Mas nós somos um povo convidado a reinar. Você lembra de quando Jesus fala lá em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus Cristo fala do reino dos céus como fermento, que leveda toda a massa. Os valores do rei precisam levedar esta sociedade. Assim como o fermento leveda toda a massa. Mas nós não fomos consagrados apenas para sermos reino, mas diz João, nós fomos consagrados para sermos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo. E aqui com os sacerdotes, quando a Bíblia diz no versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sacerdotes, João está dizendo, nós precisamos influir nesta sociedade. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser, como Jesus disse, sal e luz deste mundo. Porque a ideia de influência, e Pedro captou muito bem isso, 1 Pedro 2:9, Pedro diz lá, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Ele juntou aqui essas duas coisas que estão aqui em Apocalipse. Raça eleita, e aí ele diz sacerdócio real, reino e sacerdote. Reis e sacerdotes, nós fomos chamados como povo de Deus, para exercermos o sacerdócio, todos. Como sacerdotes, nós podemos orar sem intermediários, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos e devemos orar uns com os outros, nós podemos pedir que outros orem por nós e nós orarmos por outras pessoas, mas nunca esquecermos que nós temos acesso ao Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Nós não precisamos de nenhum intermediário, nenhum, é o que a Bíblia nos diz. Porque assim faziam os sacerdotes. Eles oravam pelo povo e apresentavam o povo a Deus. Era isso que os sacerdotes faziam. A Bíblia nos diz que como sacerdotes nós precisamos ensinar e ministrar a palavra às pessoas. Isso os sacerdotes também faziam. Ensinar a palavra, ministrar a palavra, compartilhar a palavra, e todo cristão precisa fazer isso. E mais, o sacerdote pegava os sacrifícios e apresentavam esses sacrifícios diante do Senhor, no altar do sacrifício. Nós precisamos apresentar a nossa vida como a maior oferta no altar de Deus. Como sacerdotes, nós precisamos apresentar as nossas vidas como
a maior oferta no altar de Deus. Não há oferta maior do que o nosso viver. Não há oferta maior. Por isso que nós precisamos pensar como nós estamos vivendo. A reforma protestante, os reformadores lutaram muito por isso, pelo sacerdócio de todos os santos. Porque até então a igreja, mergulhada no que foi chamado pela própria história da humanidade, a idade das trevas, a igreja e os cristãos começaram a viver dependente de sacerdotes. Ser pastor é exercer um dom do Espírito Santo, mas existem muitos dons aí, muitos talentos, muitas habilidades. Como é bom a gente servir ao Senhor com criatividade, buscando oferecer o melhor. Sim, glória a Deus por isso. Mas todos nós somos sacerdotes, porque é o que a palavra de Deus fala. E os reformadores lutaram muito para exatamente afirmar o sacerdócio de todos os santos, ou seja, todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele tem acesso direto ao Pai. Ele não depende de outra pessoa para orar. Ele pode abrir a Bíblia e clamar que Deus lhe dê entendimento. Lógico, repito, é muito bom que nós possamos orar uns com os outros. Nos reunimos semana após semana, no meio da semana, os pequenos grupos, os grupos de oração nos lares, os estudos na escola dominical. Hoje mesmo pela manhã estivemos adorando ao Senhor em culto, culto pela manhã, culto à noite, vários encontros. Que bênção! Isso é ser igreja, é povo, é reunião de pessoas. E quando estamos sozinhos no nosso lar, como diz Jesus, podemos trancar a porta do nosso quarto e podemos nos derramar diante do Senhor. E o Senhor que nos vê em secreto, Ele contempla o nosso clamor, a nossa dor, também contempla a nossa gratidão, a nossa alegria, e Ele nos recompensa. Ele que nos vê em secreto. Então nós temos nossos momentos sozinhos, ou como casais, ou como família. Lá vem os 50 dias de oração pela família, sim. E temos os nossos momentos comunitários. Isso é ser igreja, e todos sacerdotes, todos com a responsabilidade de vivermos para a glória de Deus, de oferecermos o melhor das nossas vidas para a glória de Deus. Por isso, ajoelhai diante do Cordeiro. Nós fomos comprados e nós fomos consagrados. Fomos comprados, um alto preço foi pago por nós, e nós fomos consagrados para sermos reino e sacerdotes. Nós precisamos avaliar, quem sabe nessa Páscoa, nesse final de feriado de Páscoa, avaliar, Senhor, como estou vivendo? Como está a minha vida? Pessoal, familiar, eclesiástica, como está a nossa vida? Sempre é bom pensar na sexta, no sábado, no domingo. E eu lembro que certa vez, quando a igreja mudou, a gente não faz o chamado café da ressurreição. A gente não faz no domingo, exatamente do feriado da Páscoa. Quantas famílias estavam viajando, ausentes, hoje pela manhã? E então, há muitos anos, a gente decidiu fazer um domingo antes. Convidar amigos, parentes, para refletir a Páscoa fora do feriado da Páscoa, pelo menos um domingo antes. E eu lembro que quando, como igreja, a gente fez essa mudança, então imagina que a gente ia falar sobre ressurreição de Jesus um domingo antes da Páscoa. Então, sexta-feira, pensando na morte, sábado e domingo. Só que um domingo antes a gente ia falar, e naquela época até a gente usou o termo, como era tradicional, a gente vai ter o café da ressurreição uma semana antes, tal. Aí eu lembro de uma senhora que já está na glória, e os que conhecem, eu não vou citar o nome, mas com muito carinho, com muito respeito, ela chega e diz assim: ô pastor, deixa eu ver se eu entendi bem, Jesus, a gente vai fazer o culto da ressurreição, o café, eu disse, um domingo antes. Eu disse, minha irmã, não foi, a gente conversou com a liderança, por isso, e Jesus vai ressuscitar antes dele ter morrido. Eu disse, não, irmão, ele morreu já faz quase 2000 anos. Ele não vai ressuscitar agora, não. Não, ele morreu já faz quase 2000 anos. A gente vai se apegando a datas.
Aí a gente se apega a um Natal, a gente se apega a uma virada de ano e a gente vai se apegando. Não, eu diria, não é se apegar, mas eu digo, aproveite. Aproveite. Quanta oportunidade, quem sabe, nós tivemos agora, nesse feriado, de falar mais enfaticamente sobre a morte e ressurreição de Jesus. O que são esses dias? E li então um texto muito interessante, eu quero terminar com ele, que dizia aqui, é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro dorme, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão escarnece, eles nem imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos ferem meu Jesus, eles o cobrem de cicatrizes, o coroam com espinhos, mas eles também não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha até o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está angustiado, mas você entende? É só sexta-feira, e o domingo está chegando. É sexta-feira, a vitória parece ser do mundo, as pessoas sempre pecam e o mal sorri e parece prevalecer. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés naquela cruz, eles o suspendem ao lado de criminosos. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, mas deixe-me dizer enfaticamente, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam, o que aconteceu com o seu rei? Os fariseus estão celebrando, pois parece que o seu esquema funcionou, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado, deixado sozinho e morrendo, carregando os nossos pecados. Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o sol escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, parece que a esperança foi perdida, que a morte venceu, que o pecado triunfou. Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto. Soldados montam guarda. Uma pedra é colocada na porta do sepulcro. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira e o domingo está chegando. Que possamos relembrar o que Cristo fez por nós. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar vida. Ele pagou a nossa dívida. Quem de nós poderia suportar o peso da justa ira de Deus? Nenhum de nós. Louvado seja o Senhor, que obedeceu e cumpriu o plano de Deus. Enfim, Ele ressuscitou, o domingo chegou, Ele vive. Glória a Deus por isso. Jesus vive. Ele morreu para dar a mim e a você uma nova vida. Nós temos muitos desafios. O ano está só começando. Muitos desafios. Muitos desafios. Ajoelhai diante do Cordeiro, porque nós fomos comprados, um preço foi pago, porque nós fomos consagrados. Eu não sei como está o seu coração diante do Senhor. Eu não sei o que Deus vem lhe falando. Você sabe como Deus tem trabalhado sua vida. E nós queremos fazer um convite a você render-se ao Senhor Jesus. Como disse, nós podemos ver muitos espetáculos, nós podemos assistir muitos filmes. E você esteve hoje aqui diante de toda essa cantata que para nós é um culto de louvor ao Senhor. E você ouviu a palavra de Deus.
Você pode sair daqui do mesmo jeito, talvez, que entrou. Você pode sair daqui, talvez, pensando, que coisa bonita, que coisa legal. Quem sabe, na próxima Páscoa, no próximo ano, se eu estiver vivo, quem sabe eu voltarei aqui para ver um espetáculo. Repito, para nós é culto, nós estamos cultuando a Deus, buscando oferecer o melhor para a glória de Deus e para proclamar: Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele não só morreu, Ele está vivo. Eu quero terminar orando e depois nós vamos impetrar a bênção. Mas eu quero convidar você a pensar a sua vida diante de tudo que você viu e ouviu. E quero convidar você a receber Jesus, como a Bíblia diz. Ele veio, diz João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, e no capítulo 1, João diz que Jesus veio para o que era seu. Todo esse mundo, todo o cosmos pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor de todas as coisas. Kyrios é o Senhor, é o termo no grego para Senhor. Ele estava na criação. Ele é a palavra e o poder criador de Deus. Ele é o Filho de Deus, Jesus. E eu quero convidar você a fazer como João disse. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Não saia daqui, por favor, pensando que todos são filhos de Deus. Não. Não aceite esse engano. Todos são criaturas, todos nós fomos criados por Deus. A imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que só são filhos de Deus aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso João testemunha isso, dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É quando recebemos a Cristo, depois que a gente vai estudar tanta coisa na Bíblia, a gente vai dizer: meu Deus, eu pensei que eu estava no controle de todas as coisas. Não, era o Senhor me cercando com todo o seu amor, era cuidando de mim, me levando a entender quem é Jesus, quem precisa ser Jesus na minha vida. Ele quer e Ele precisa ser o meu Senhor e o meu Salvador. Ele quer ser o Cordeiro, como disse lá João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer ser não só o Cordeiro sofredor que morreu por mim e você, mas Ele quer ser o leão da tribo de Judá, o conquistador que conquista o nosso coração, por amor a nós e para a glória de Deus. Quem sabe, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nós queremos orar com você. Você pode, após o culto, pode procurar alguém da igreja, você pode nos procurar lá à porta. Nós queremos saber, sim, porque a gente quer caminhar com você. A gente quer dar a mão, quer dar o braço. A gente quer dar a nossa vida por amor a Jesus e caminhar com você, se você deseja ser um discípulo do Senhor Jesus. Se você deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nos procure ou procure alguém após o culto e comunique isso, se isso estiver hoje no seu coração, se for o desejo do seu coração. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos por Jesus, o teu Filho, por sua morte, por tão grande amor que nos teve, de entregar o seu corpo, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para comprar gente de toda língua, povo, tribo, nação, indistintamente. Aprove ao Senhor, foi da vontade do Senhor isto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na eternidade, decidindo enviar o Filho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se há alguém aqui que ainda não tomou esta decisão,
que não seja puramente a emoção, que não seja puramente a razão, mas, ó Deus, seja a ação do Teu Espírito, agindo por meio de todas as coisas e do ser completo que nós somos, emoção e razão, intelecto, que o Teu Espírito possa operar a conversão nos nossos corações, Pai. Se há alguém aqui que ainda não olhou para Jesus como seu Senhor e Salvador, que hoje, Senhor, seja noite de salvação, noite de transformação, noite de ajoelharmos-nos diante do Cordeiro, do Leão Cordeiro, conquistador, sofredor, mas vencedor para a glória do Teu nome, Pai. Faz isto, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo. Transforma os nossos corações para o louvor da Tua glória. Nos abençoa, Senhor, ao longo de todo este ano, que possamos dedicar mais e mais das nossas vidas para o louvor da Tua glória. Louvado seja o Senhor, porque o mundo não parou naquela sexta-feira tão dolorosa, mas veio o sábado e o domingo chegou, a ressurreição chegou, a vitória sobre a morte chegou, a vitória sobre o inferno chegou, e nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo, pela ação do Teu Espírito, movendo o nosso coração para isso, Senhor. Que seja assim para a glória do Teu nome, em cada vida aqui presente. É a nossa oração, Senhor. Abençoa aqueles que nos visitam. Que o Senhor possa levar-nos a todos em paz para os nossos lares. Que esta seja, Senhor, não mais uma semana nas nossas vidas, mas que seja uma semana, Senhor, onde tudo que nós estivermos fazendo, nós possamos lembrar, nós fomos comprados por um alto preço, pela vida do Cordeiro sacrificado na cruz do Calvário. E nós fomos consagrados, reino e sacerdotes, pelo leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, e que o Teu Filho, ó Senhor, seja exaltado sempre no nosso meio. Converte cada coração, consagra cada coração para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos, oramos e bendizemos e clamamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebei a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e agora e para todos sempre. Amém, Senhor.